Fala, gente, tudo bom? Felipe aqui mais uma vez. Bom, essa semana é semana de Páscoa, então eu queria falar sobre um tema muito legal. E se você quiser e puder, já se inscreve nesse canal, me ajuda a alcançar mais pessoas, a fazer esse canal crescer, que todo mundo vai sair ganhando, inclusive eu. Gente, hoje eu queria falar sobre algo que vem tomando a minha mente há um bom tempo, tá? Que é a questão das religiões, a questão da divindade. Esses tempos eu me questionei seriamente sobre o porquê eu tenho a fé que eu tenho, o porquê eu creio no Deus que eu creio. Se eu me acho tão inteligente assim, né? Eu tenho esse probleminha, gente. Eu não sei se é um problema, mas eu me acho uma pessoa muito inteligente. Eu, pelo menos, tento ser uma pessoa inteligente. Cara, se eu sou tão inteligente assim, quais são os motivos lógicos, reais e realmente fundamentados que me fazem crer no que eu creio? E eu estava refletindo sobre isso e lembrando de uma vez que eu tive uma aula de filosofia no cursinho e o professor na época ele escreveu assim na lousa, né, Deus. E aí ele fez toda a argumentação e basicamente falou o seguinte, ó, todas as pessoas na verdade querem esse Deus aqui. E ele riscou o D e riscou o S, ficou eu no meio. Isso me fez lembrar de algo que volta e meia aparece no meu dia, que são pessoas falando: "Ah, o importante é que você faça o bem, o importante é você se tornar alguém melhor. Ah, minha espiritualidade serve para me tornar uma pessoa mais evoluída, uma pessoa diferente, né?" Então tem muito disso, dessa positividade por meio da fé, por meio da religião, por meio da espiritualidade. Então todo mundo, de algum modo, está tentando se tornar alguém melhor. Eu acho isso interessante porque isso de tornar-se alguém melhor tem a ver com as coisas que eu posso fazer, que você pode fazer. Então, se você olhar por esse aspecto, todas as religiões são iguais. Todas levam para o mesmo caminho, que é o caminho do autodesenvolvimento. Então, cara, se ter uma corrente de fé é isso, para mim é a mesma coisa que coach. Para mim é algo muito vago, muito vago. Só que eu tento sempre lembrar que eu não sigo uma corrente religiosa. Eu não sou cristão, evangélico, simplesmente, sabe? Tem um porquê. Porque quando eu olho, inclusive, para a própria vertente evangélica, protestante, eu vejo que eu tenho um monte de coisa que eu não tenho nada a ver com o que a galera tá fazendo, com o que a galera crê, com o que a galera vive. E onde está o evangelho no meio de tudo isso? Bom, primeiro eu preciso entender o que é religião e o que é evangelho. A palavra religião, ela vem do latim, da palavra religare, que significa ligar-se com Deus, algo nesse sentido. Essa é a perspectiva religiosa, e eu acredito que ela está presente em todas as religiões, que é o ser humano encontrar meios pelo qual ele se torna autossuficiente, bom o bastante ou plenamente capaz de alcançar a Deus. Eu gosto muito de pensar na questão das construções, porque se você olhar quais são as grandes construções do mundo, as que são sempre lembradas, os maiores prédios do mundo. E essa ideia de construir um prédio tão alto quanto o céu é justamente uma ideia que vem dos antigos, de alcançar o divino através dos próprios méritos, da própria construção. Então a religião ela tem isso. Se você parar para pensar, a maioria das religiões é sobre você atingir o estado de um ser humano evoluído, ou você se tornar santo o suficiente para alcançar as bênçãos de Deus, ou você, sei lá, fazer trabalhos e através dos seus trabalhos você alcançar remissão, sabe? Então é sempre sobre o que o homem pode fazer, sobre o que a mulher pode fazer, sobre o que o ser humano pode fazer. Essa é a perspectiva religiosa. A perspectiva religiosa, ela torna o homem um deus. Ela faz com que o homem se torne tão autossuficiente e poderoso a ponto de ele não depender de Deus e conseguir chegar a Deus com seus próprios méritos. Tipo, Deus, você não precisa me ajudar. Eu consigo chegar até você. Eu consigo tornar-me moralmente, eticamente capaz, sabe? Agora, a perspectiva do evangelho é totalmente diferente. A perspectiva do evangelho é ao contrário. Ao invés do religar e da religião, do homem indo até Deus, a perspectiva do evangelho é: o homem não tem capacidade de chegar a Deus, ele está morto em seus delitos e pecados, ele não pode, por causa da sua natureza perversa, alcançar a Deus. E então Deus vem até os homens.
Essa é a perspectiva do evangelho. Não é o homem indo até Deus. É Deus vindo aos homens. É Deus em misericórdia, graça e amor vindo até os homens. Olha como a perspectiva do evangelho, ela te lembra o seguinte, cara, esse é o seu lugar na criação. E qual é o seu lugar na criação? O lugar de criatura. O lugar de alguém que não é capaz de, por força própria, se tornar justo. Então, o evangelho começa quando você se reconhece como inferior ou não suficiente para ser um Deus ou para estar na presença de Deus. Acho que a gente vive em tempos que as pessoas se acham boas. Mas na verdade ninguém é bom, gente. Porque todos os dias, se você parar para pensar, a gente está caçando meios da gente, nas nossas convivências, nas dinâmicas da nossa vida, ganharmos vantagem, não perdermos. Porque para nós é muito importante estar em vantagem, estar por cima. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro tentando controlar todas as situações. É como se nós estivéssemos a todo tempo tentando ser deuses. Então eu posso dizer que eu sou um pequeno Cristo, cristão significa pequeno Cristo. Eu posso dizer que eu sou um pequeno Cristo não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou legal, não porque eu acredito que eu consigo atingir um estado de uma pessoa evoluída que vai convencer as outras pessoas. Sabe, eu não quero convencer ninguém de nada, eu não quero ser referência para ninguém do homem perfeito, eu não quero nada disso. Deus, ele não tá provável num laboratório, não faz nem sentido, sabe? A realidade é que, à medida que eu decidi me permitir conhecer esse Deus, me relacionar, perguntar para ele, conversar com ele, ele começou a me dar as respostas. E aí eu reconheci quem eu sou, as minhas limitações, eu entendi que eu não sou um Deus. E ao mesmo tempo que eu reconheci isso, eu fui abraçado por ele, que é o verdadeiro Deus. E que todas as vezes que eu falo com ele, de alguma forma ele me responde. E que toda vez que eu estou vivendo, parece que ele está sempre me convencendo do que é certo, do que é errado, qual caminho eu devo seguir. E eu tenho me submetido a ele. Simplesmente isso, me submetido. Então é semana de Páscoa e eu queria deixar essa mensagem para você. A verdadeira fé, a verdadeira religião não te faz ser alguém autossuficiente e melhor. A verdadeira fé, a espiritualidade verdadeira, o evangelho, que é aquilo que eu creio, é uma boa notícia. Olha, você não pode, você não tem capacidade, você não consegue, você não é um Deus. Mas aquele que é o verdadeiro e único Deus veio ao mundo dos homens, fez tudo o que precisava ser feito, ressurgiu após o terceiro dia. Historicamente foi comprovada a ressurreição dele, inclusive por aqueles que não criam. E a partir de então, uma nova realidade foi estabelecida, onde eu não estou esperando uma herança, onde eu não estou esperando atingir um estado de ser humano evoluído, onde eu não estou na expectativa de chegar num lugar onde a rua vai ser de ouro. Não sei. Tudo isso aí, amém. Se acontecer, se não acontecer, está tudo certo. O que eu sei é que a partir do momento que ele ressurgiu, um reino foi inaugurado. E eu vivo já nesse reino. No reino onde, através da presença dele em mim, através do meu diálogo verdadeiro com ele, através do que eu aprendo sobre ele, naquilo que eu leio, naquilo que eu medito, eu estou todos os dias participando do que ele está fazendo no mundo. Nem sempre acertando, nem sempre errando, mas sempre trilhando um caminho verdadeiro, mais sincero possível. E eu acredito que esse é o único caminho. Então, é isso. Se fez sentido para você o que eu falei, queria pedir para você deixar um like aí e ajudar o nosso canal. E a gente volta muito em breve com outras questões da vida. Demorou? Tamo junto. Um abraço.